Fala pessoas ricas do meu canal, você está no Foca na Fortuna, seja muito bem-vindo. Eu sou Alex Vigato, você sabe que eu sou aquele seu amigo financeiro que se pergunta um monte de coisa sem ter vergonha e eu venho aqui para responder na cara de pau mesmo. O importante é que essa informação que chega até você, fixe e fale: eu não vou cair nessas besteiras. Essa pergunta, eu já sei a resposta, não vou fazer bosta. E hoje eu vou falar sobre uma dúvida que me trouxeram pelas minhas redes sociais, né? Se você não me segue, siga lá, @Foca na Fortuna, no Instagram, onde eu posto sobre minha carteira de investimentos, sobre organização financeira, blá blá, sobre tudo que envolve financeiro. E o que mais você quiser me perguntar lá, eu também posto, porque eu quero ajudar a mudar a vida dos brasileiros dessa parte financeira, pelo amor de Deus. E hoje eu vou falar sobre por que eu invisto em renda fixa, sendo que a renda variável dá muito mais dinheiro. Ótima questão, muita gente vai me perguntar isso, eu vou responder aqui nesse vídeo. Vamos lá. Alex do céu, a renda fixa, o Tesouro Direto tá pagando 6% ao ano, é muito pouco, não é assim que funciona. Pô, se você pega ação, teve a ação da Sinqia que subiu 100 e trolos%, teve a ação da Magazine Luiza que subiu tantos mil%. Pô, não vale a pena investir em renda fixa. Calma aí que não é assim que funciona muito bem as coisas. Primeiro eu falei sobre o vídeo sobre diversificação. Se você não viu, entra aí no canal, dá uma olhadinha, que o título é Diversificação de Carteira, que eu falo um pouquinho sobre por que ter vários tipos de investimento numa carteira só. É importante entender isso. Primeiro ponto é que não tem como você comparar renda fixa com renda variável. Não é assim que funciona. Por quê? Porque são dois ativos totalmente diferentes. A renda variável ela vai oscilar ao longo do tempo. Ela tem oportunidade de trazer muito mais rendimento no longo prazo, mas isso não quer dizer que no curto prazo ela não possa trazer prejuízo. Renda fixa é algo que é difícil, mas não impossível de trazer prejuízo. Por quê? Tem diversos tipos de investimento em renda fixa. Eu vou pegar agora o Tesouro Direto como referência. Tem Tesouro Direto que são os Tesouros Diretos pré-fixados, né? Que você já sabe a taxa no momento que você entra nele. Então tem o Tesouro IPCA e os próprios pré-fixados. O IPCA, você tem um fixo de percentual que você ganha e mais um prêmio, né? Que depende de tempo em tempo. Depende da taxa de juros, depende do momento do governo e do mercado do Brasil. Isso vai alterando para cima ou para baixo. Esse título, ele te passa uma segurança maior, por quê? Ele garante que você vai estar sempre sendo pago acima da inflação. Então, conforme o tempo, você pegou um título para 2025, chegando em 2025, você vai ter o seu dinheiro corrigido por aquele valor que você já contratou. O Tesouro Selic, ele rende diariamente o que está na taxa Selic, ou seja, hoje 6%. Então 6% é baixo? Depende, como que está a inflação agora, sabe? Compara isso com os juros reais, que nem eu falei nos vídeos passados. Então é importante entender isso para a sua estratégia. Por quê? Porque ele te garante uma segurança. Então você está vendo que o momento do mercado é um momento de queda muito brusca, e você está esperando novas oportunidades, faz sentido você usar a maior parte na renda fixa. Por quê? Porque você garante o poder de compra esperando uma queda e talvez lá para frente você comprar esses ativos a um preço menor, o que vai rentabilizar ainda mais sua carteira. Tá? Agora, se você está fazendo uma carteira de longo prazo, olha, eu não me importo muito com essas oscilações e tudo mais, aí sim, faz mais sentido você estudar e investir na renda variável, porque com o crescimento dos lucros da empresa que você está investindo, né, com o mercado melhorando, então o consumidor buscando comprar mais, as empresas investindo no mercado, a economia fluindo bem no Brasil, a tendência é que as empresas continuem a crescer de uma maneira até talvez mais exponencial. Então é uma oportunidade muito boa para você investir em boas empresas, empresas que tenham histórico de lucro, que talvez pague bem dividendos ou não. Aí tem vários tipos de estratégias que eu não vou entrar no mérito agora, mas nos próximos vídeos eu vou comentar mais, tá? Agora é importante entender que um não exclui o outro. Na minha carteira, eu tenho diversos tipos de ativo. Eu tenho ativo em dólar, eu tenho Bitcoin, eu tenho Tesouro Direto, eu tenho fundos de investimento em renda fixa, eu tenho ações, tenho os fundos imobiliários, tenho uma série de ativos ainda, até alguns que eu ainda não conheço muito bem para investir, mas continuo estudando.
né? Por exemplo, opções, day trade é algo mais para o futuro, mas que também eu não entendo profundamente ainda, apesar de já ter feito por um tempo. Então tudo isso, eles devem ter um peso, um balanço dentro da sua carteira. Então, quando você entende cada um dos ativos, você vê como ele combina melhor para a sua atividade. Se você precisa de uma reserva para curto prazo, por exemplo, médio e curto prazo, pô, é renda fixa, porque fica mais fácil de você tirar sem perder. Imagina você estar com dinheiro numa ação e a ação despenca 10% e acontece um imprevisto e você tem que sacar. Você perdeu aquele dinheiro, né? Um dinheiro que talvez nos próximos 1, 2 anos suba muito, e se você tivesse uma estratégia muito bem feita para aportar mensalmente, você ganhasse no longo prazo. Mas aquilo te pegou de calças curtas e você teve que tirar de um lugar e colocar no outro. Acontece, infelizmente. Então, quando você está preparado para isso, isso não te pega desprevenido. Então, deixar uma reserva de emergência em uma renda fixa é muito importante, né? Agora vamos dizer que você já tem a reserva de emergência. Pô, Alex, já tive reserva de emergência já. Então agora eu tô colocando todo o resto do meu dinheiro em ações. De novo, tem diversos tipos de ativos, não vou explicar sobre todos, mas tem que entender o momento, o mercado, como que funciona, qual que é as perspectivas para os próximos meses ou anos, para você entender como é melhor, onde é melhor alocar o seu dinheiro. Então, às vezes você está esperando uma crise aqui no Brasil. E olha, eu tô vendo que vai surgir uma crise, tá formando um monte de coisa, não tô muito confiante com esse mercado. Talvez faça sentido você colocar o seu dinheiro em dólar. Por quê? Porque é uma moeda mais forte. Então você pode comprar empresas lá dos Estados Unidos, ou então até REITs, que é como se fosse um fundo imobiliário aqui do Brasil. Então você consegue traçar diversos tipos de estratégias dependendo do momento do mercado. Agora, vamos fazer comparativo direto, quando que você vai escolher a renda fixa ao invés da renda variável? Primeiro que as duas, elas são inversamente proporcionais, mais ou menos, não é uma regra tão direta. Mas é o seguinte, quando você vê o mercado subindo bastante, o mercado variável, as ações, né, o índice Bovespa está lá no céu, ele atingiu 100 mil pontos, as coisas que você vê no mercado, quer dizer que, como a taxa está menor, as pessoas não veem tanta oportunidade na renda fixa, então elas migram para as empresas. Porque as empresas estão crescendo, estão investindo, o lucro está crescendo, todo mundo está acreditando no mercado. Então, todo mundo vai para a renda fixa porque ele vai pagar mais. Agora vamos voltar lá atrás, quando a taxa Selic estava em 14,25%. Muita gente estava aplicando em renda fixa. Por quê? Porque estava valendo muito mais a pena. Tava sem fazer nada, sem estudar a empresa, sem fazer nada, você estava ganhando 14,25%. E todo mundo estava com medo do caramba do mercado, era uma puta insegurança, incerteza. Então, automaticamente, as pessoas que estavam montando as suas posições ali em renda variável, elas pegam o dinheiro e começam a passar uma maior parte para renda fixa, porque está valendo mais a pena. Então, você espera que vai ter um crescimento médio esse ano de 14,25%? Não espero. Então, a renda fixa faz mais sentido. Isso estou falando com um comparativo direto para o Tesouro Selic, por exemplo, mas a gente pode pegar o Tesouro pré-fixado. Tiveram alguns tesouros pré-fixados que você pegava uma taxa aí de 15, 16% ao ano, que é uma taxa muito boa, né? E que eu, sinceramente, não espero que a gente volte a esse patamar nos próximos 10, 20 anos. É importante você entender que naquele momento tinha uma oportunidade muito boa para se encaixar na estratégia e fazia sentido você migrar de um para o outro. Quando você entende esse peso e os riscos dos dois, faz mais sentido a isso. Então vamos fugir um pouco de rentabilidade. Então vamos dizer... Pô, Alex, legal de rentabilidade, entendi essa parte. Agora eu quero entender um pouquinho mais sobre risco. Porque isso influencia nessa decisão também. Porque às vezes você não vai buscar um investimento que mais traz rentabilidade, mas um investimento que equilibra um pouquinho o seu risco. Porque se você estiver totalmente alocado em ações, por exemplo, a sua carteira vai oscilar muito. Se você não tiver uma renda constante, tiver em outro patamar de vida, eu não aconselho você a fazer isso agora, é um risco desnecessário. Se você equilibrar um pouquinho mais, colocar uma parte do dinheiro em renda fixa e deixar ali manejado, enquanto você aplica o outro para longo prazo, né? Tem investimento de curto, médio e longo prazo, por exemplo, sua carteira fica mais equilibrada. Então, conforme a renda variável oscila bastante, a sua carteira ela vai oscilar também, lógico, que você está investindo também em renda variável, mas vai oscilar menos. Por quê? Porque uma parte está em renda fixa e a renda fixa ali não oscila tanto. Então, comparado com o Ibovespa, por exemplo, você pode perder um pouco de rentabilidade. Se estivesse seguindo o Ibovespa, tinha ganhado 5% a mais, 2% a mais, por exemplo. Só que você equilibrou um pouquinho mais e quando o Ibovespa caiu 7%, você caiu 2%, caiu 3%, por exemplo, ao invés de cair 7% de uma vez só.
Então são estratégias diferentes, não tem certo e errado e não dá para comparar renda fixa com renda variável. Espero que tenha ficado claro aí, falando um pouquinho sobre isso, espero que tenha te ajudado também. Se você gostou, curte aqui embaixo, compartilha com quem eu possa ajudar. Me siga aí no Instagram, @FocaNaFortuna, eu posto coisa pra caramba lá sobre diversos assuntos. E também ouça aí o podcast do @FocaNaFortuna lá no Spotify, na sua plataforma de podcast padrão aí que você curte ouvir, que eu tô postando lá toda semana um episódio novo. Estou respondendo perguntas dos meus ouvintes, estou fazendo uma série de coisas, tá legal pra caramba, então eu chamo você lá pra curtir também, beleza? Espero ter te ajudado e como você sabe, foca na fortuna, foi!